Se os porcos votassem o homem que carrega a lata de lavagem, sempre seria eleito, mesmo que ele tivesse abatido inúmeros porcos, porque o poder não é conquistado pela justiça ou pelo mérito, mas sim pela ilusão de que se está alimentando as necessidades básicas da pessoa. Porque a grande massa, na verdade, ela não escolhe com a cabeça, ela escolhe com o estômago. E o homem que traz alívio momentâneo e comida sempre será o herói, mesmo se durante este processo a liberdade dos indivíduos estiverem sendo drenadas. Pense um pouco sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe, um excelente final de semana, graça e paz. E essa história não tem nada a ver com porcos. Eu também acho que essa história não tem nada a ver com porcos. Fazendo uma leitura psicológica dessa fala, eu acredito que ela tem a ver com um ato falho. E aqui eu quero ressaltar dois aspectos. Número um, ele fala sobre drenagem de liberdade, na medida em que cuidadores de porcos dão lavagem para eles comerem. E como eles não pensam com a razão, mas com o estômago, eles se permitem a perda da liberdade desde que tenham lavagem para comer. Vamos lá. O que ele está querendo dizer sobre essa perda de liberdade? Aqui no Brasil, bem, estamos diante, para mim, notoriamente, desse famigerado pânico moral que esses pastores ideologizados e corrompidos por ideologia política, buscando conciliar sua trajetória religiosa com um projeto pessoal de poder, se macumunando com o poder político, estão estabelecendo dentro das igrejas. E aí ele fala de drenagem da liberdade. Agora, recentemente, o TSE proibiu o uso de púlpitos das igrejas para promover candidaturas políticas. Isso é uma perda de liberdade? Por um acaso o TSE, ou a Justiça, o Supremo Tribunal Federal está proibindo a igreja de amar, de cuidar dos órfãos e das viúvas? Está, por acaso, proibindo as pessoas de proclamarem o nome de Jesus e de associarem esse nome ao cuidado dos que têm fome, dos que padecem? Não. Está apenas proibindo de que o púlpito das igrejas seja utilizado para promover candidatos políticos. Ora, a justiça brasileira está cumprindo uma função da jumenta de Balaão, né, que precisou falar para devolver a sensatez ao profeta. Ou seja, está cumprindo a função de norteadora para devolver à igreja o seu papel. E aí eles estão dizendo que a liberdade está sendo drenada. É como um react que eu gravei aqui de um sujeito cristão que veio aqui dizer, publicou nas suas redes para dizer que lá no Canadá também se estavam sofrendo uma perseguição. Aí eu fui ouvir, mas que perseguição que está tendo aí no Canadá? Aí ele foi falando assim, agora aqui no Canadá, se eu disser que homossexualidade é pecado, eu posso ser processado. Pode! Aí, quer dizer, ele acha que a liberdade cristã dele está sendo prejudicada, e quando ele vai dizer o que está acontecendo, é porque estão impedindo a liberdade dele de ser preconceituoso, arbitrário, seletivo, de proferir em nome de uma instituição e de uma suposta moralidade cristã, pautada e baseada numa hermenêutica completamente equivocada da Bíblia, e escondendo os seus preconceitos atrás dessa roupagem religiosa, e ele está dizendo que está tendo perseguição lá. Isso não é restrição de liberdade, não. Isso é um país sério, com uma justiça séria e sensível, prezando pela liberdade e pelo direito de todos. Aqui no Brasil, isso está ensaiando começar. Né? Mas aí, para esses pastores que vivem do negócio, do business do evangelho, com projetos de poder particular entre religião e política, isso é uma afronta. E aí vem aqui o segundo aspecto desse ato falho, que é ele comparar as pessoas que são favorecidas por políticas que visam a diminuição da miséria e o fornecimento de alimentação e de cuidados básicos, ele compara a porcos. Sim, justamente o pastor, que inclusive eu mesmo já gravei aqui um react, que esbanja e ostenta nas suas redes sociais a presença num restaurante de altíssimo luxo, comendo carne banhada a ouro. Ele, pastor, que se faz e se diz representante do mestre, que não teve residência fixa,
viveu ministerialmente usando uma única túnica, nasceu numa manjedoura, mostrando o tempo todo que a verdadeira e principal riqueza não é aquela que se demonstra do lado de fora, porque ele mesmo disse que o valor de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, mas demonstrando o tempo todo a riqueza que flui de dentro para fora. Sim, esse pastor, representante desse mestre, vive da ostentação de uma realidade completamente alienada. Para mim, não me surpreende que justamente esse pastor, num ato falho, venha utilizar uma metáfora de porcos para fazer associação com aqueles que necessitam, com aqueles que se beneficiam de programas do governo que os ajudam a sair da linha da miséria. Tá tudo dito, tá aí para a gente ver. Aí depois vem, né, nas redes sociais dizer que foram recortes, ou que foi a inteligência artificial que fez essa situação. Mas quem tem ouvidos ouça e saiba traduzir o que anda por trás da fala dessas pessoas, que são boas no discurso, vão maquiando e disfarçando, mas os elementos estão presentes na mensagem deles para quem quiser ouvir, para quem quiser entender. E quem tem ouvidos, ouça. Paz e luz, meus amigos e amigas.